para você controlar um segmento ou para você controlar a economia, eu não preciso de controlar milhões de pessoas. Eu preciso de poucas empresas. E aí a gente está falando de 50, 40, 30, 100 para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente tem, se não me falha a memória, 8 grandes grupos que controlam a indústria alimentícia no mundo. Existem empresas que são empresas de investimento que investem em diversos segmentos, que controlam diversos segmentos. Então, você vai ver aeronáutico, automobilístico, farmacêutico, alimentício, a mesma empresa de acionista majoritário ou com uma grande participação dentro daquela empresa. Então, começa a pensar em governo e o oculto, porque você que não está vendo, porque está um dedo da sua cara. Você que não está vendo, é oculto para você, porque não foi pesquisado. Não precisa falar de extraterrestre, de espírito, de qualquer outra coisa, para começar a falar de governo oculto, e nem de uma grande conspiração de meia dúzia de pessoas que estão governando o mundo. Não é isso. Você pode analisar isso de uma forma econômica, de movimento de mercado, onde você tem poucas empresas que dominam o mercado. Se o cancelamento da internet hoje não é o apedrejamento da época de Cristo. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Que agora a gente não tem mais pedra na mão, tem um celular. Então a gente vai lá e cancela a pessoa. Antes a gente dava uma pedrada. Então, quando se precisa dividir a população, porque ela está se organizando de uma forma que não interessa para esses que estão no comando, então se eu preciso dividir, a melhor forma de dividir é você investir na polarização em cima do radicalismo. O que seria esse plano de governo oculto existente no mundo hoje em dia? Acho que a principal dificuldade de se conversar sobre governo oculto, definir o que é o governo oculto. A gente trata esse assunto, principalmente quem está escutando pela primeira vez, como algo caricato. E acaba descartando por não entender o conceito de governo oculto. O governo oculto não é algo que nós temos uma mão escondida que está... Sabe, a gente utiliza muito metáfora e utiliza algumas histórias para definir o que é um governo oculto, mas fica mais interessante, pelo menos na minha mente, de você entender o que seria esse governo. Vamos tirar o oculto, então? O que seria esse governo mundial? Se a gente olha o resultado, vai de trás para frente, não tenta procurar, então quem é esse governo? Quem que governa? Não, vai no resultado. Começa a observar as coisas que acontecem na ponta. Então começa a observar quais são as discussões políticas que acontecem numa eleição no Brasil. É um partido dito de esquerda, brigando com um partido de direita, dito de direita, 2 candidatos e o povo polarizado. Certo? Certo. Observa as eleições dos Estados Unidos. É um partido dito de direita, brigando com um partido dito de esquerda, com 2 candidatos polarizados na população, certo? Certo. Exatamente. Vou encurtar a história. O Canadá é igual, a França é igual, o Portugal é igual, a Espanha é igual, a Alemanha é igual, a Inglaterra é igual. Peraí, qual que é a probabilidade da mesma coisa estar acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo? É claro, mas não são todos os países. É claro que não, né? A gente tem uns lugares com as ditaduras, tem uns lugares com poucos, mas estamos falando, né? Tipo, vai excluir a Rússia, a China disso, obviamente, mas também podemos observar o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China. Então, a minha ideia, primeiro, assim, começa simples, começa a observar quais são as discussões, a forma que a coisa acontece, e depois começa a ver quando movimentos mundiais começam a acontecer e como eles são propagados e divulgados nessas mesmas localidades. Então a gente está passando pelo conflito Israel-Irã agora, está super recente, legal. Então começa a observar como isso é divulgado nesses mesmos países. No Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Você vai perceber que tem uma similaridade na comunicação, na periodicidade que você divulga, como você divulga, nos textos jornalísticos, a mesma notícia sendo divulgada com o mesmo texto em locais diferentes. A gente fala assim, poxa, qual que é a probabilidade disso acontecer? Diversos veículos divulgarem sobre o mesmo assunto da mesma forma. Isso prova que tem um governo? Não, eu tô tentando incentivar o questionamento. Questione. Para analisar. Analise. Analisar na ponta. Começa a analisar. Uma outra forma é o famoso follow the money no inglês. Então, siga o dinheiro, escolhe uma empresa. Se você quiser escolher a padaria da esquina, não tem problema. Fica mais fácil se você escolher uma multinacional. Você vai chegar mais rápido no resultado final. Mas se você escolher um negócio local ou familiar, vai dentro dos fornecedores. Então, quem fornece
a farinha da padaria, não tem problema, você pode ir por esse caminho. Mas se for para uma multinacional, começa assim, quem é o dono dessa multinacional? Provavelmente uma sociedade anônima, você tem acionistas majoritários. Você vai ver que acionistas majoritários você tem grupo de empresa. Tá bom, pega o grupo de empresa que tem a maior ação dessa empresa, quem é o dono desse grupo? Provavelmente um outro grupo, um grupo de investidores, e vai seguindo o dinheiro. Quem que é o dono do dono do dono, tá? Se você fizer isso para qualquer segmento, você vai começar a achar grupos, os mesmos grupos, são donos de diversas multinacionais no mundo inteiro, de segmentos completamente diferentes. Então você vai ver que para você controlar um segmento ou para você controlar a economia, eu não preciso de controlar milhões de pessoas. Eu preciso de poucas empresas, e aí a gente está falando de 50, 40, 30, 100 para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente tem, se não me falha a memória, 8 grandes grupos que controlam a indústria alimentícia no mundo. São 8 grupos. Então eu não preciso controlar as milhares de empresas alimentícias que existem no mundo. Eu controlo o topo. Controlam as empresas de mídia também, são poucos. De mídia também é a mesma coisa. Começa a ver, pega o mercado automotivo, começa a pegar farmacêutico, segue o dinheiro. Você vai ver que são poucas empresas e se você for atrás dos nomes que a gente conhece, existem empresas que são empresas de investimento que investem em diversos segmentos, que controlam diversos segmentos. Então, você vai ver aeronáutico, automobilístico, farmacêutico, alimentício, a mesma empresa de acionista majoritário ou com uma grande participação dentro daquela empresa. Então, começa a pensar em governo e o oculto, porque você que não está vendo, porque está um dedo da sua cara. Entendi. Você que não está vendo, é oculto para você, porque não foi pesquisar. Se você pesquisar, não vai mais ser oculto. Entendi, então, é oculto para você. Para você. Eles não estão atrás. Ninguém está se escondendo. Você pode seguir o dinheiro. Está se escondendo assim, atrás de grandes nomes. Os donos, as pessoas que são tá bom, um grupo de investimento, tem pessoas investindo. Quem são essas pessoas? A gente tende a achar que é algum político famoso ou que é aquela pessoa que você... Não, você não sabe o nome dessas pessoas. Você não conhece. Se você conseguir um contrato social dessa empresa por um acaso, você não vai saber quem é aquele nome. Dificilmente você vai saber quem é aquele nome. Aí tá oculto, então. Aí eu vou oculto. Aí é quem entrou oculto. Uma mão oculta e tudo mais. Então, para ter controle do que acontece no mundo... Eu preciso controlar o dinheiro, a economia, a questão das finanças, né? As narrativas. E aí, a partir daí, eu começo a controlar e que cascateia. Aí eu vou controlar as narrativas eu vou direcionar com quem me traz mais dinheiro, quem me traz mais poder, né? E dentro do dinheiro e poder, aí a gente pode chegar à conclusão que quem tem a maior chance de ser eleito nas campanhas no mundo é quem tem mais investimento, certo? E investimento vem da onde? Da onde que vem o dinheiro? Dessas empresas. Dos consumos das pessoas. Na ponta. Mas na causa lá, na raiz... Nas empresas. E as empresas vão eleger quem? Quem vai governar de acordo com o que interessa para essas empresas. Então, não precisa falar de extraterrestre, de espírito, de qualquer outra coisa, para começar a falar de governo oculto e nem de uma grande conspiração de meia dúzia de pessoas que estão ali e que estão governando o mundo. Não é isso. Você pode analisar isso de uma forma econômica, de movimento de mercado, onde eu tenho... Você estuda economia, onde você tem poucas empresas que dominam o mercado, né? Oligarquias. Por exemplo. Então, e aí você tem, quando combina, não pode combinar preço, não sei. Então, o que acontece é que você tem um cartel dominando o mundo. Esse seria exatamente, o oligopólio. Então, esse seria o governo oculto. Sempre foi assim? Ou teve alguma coisa que aconteceu com algum interesse de colocar metade dos países um contra os outros? Isso é uma coisa recente? E qual seria o interesse por trás disso? Essas coisas são cíclicas, né? A gente fala que o ser humano, ele evoluiu tecnologicamente. Está muito claro na nossa história, né? Mas moralmente e eticamente, nós somos os mesmos. A gente pode observar em qualquer período da história, costumo brincar com as pessoas, se o cancelamento da internet hoje não é o apedrejamento da época de Cristo. É a mesma coisa, é o mesmo comportamento. Que agora a gente não tem mais pedra na mão, tem um celular. Então a gente vai lá e cancela a pessoa. Antes a gente dava uma pedrada. A ética e o comportamento é o mesmo. É a tecnologia que você está usando para ferir o outro que mudou. Então o nosso comportamento é cíclico.
dentro desse comportamento cíclico, a gente tem que entender qual o período em que a gente está vivendo, né? Essa questão da polaridade, ela sempre existiu de alguma forma, né? A gente sempre foi tendencioso a um radicalismo de alguma forma, mas ela é alimentada quando interessa. A frase dividir para conquistar é mais velha que andar para frente, né? Então, quando se precisa dividir a população, porque ela está se organizando de uma forma que não interessa para esses que estão no comando, então se eu preciso dividir, a melhor forma de dividir é você investir na polarização em cima do radicalismo. Seja ele político, seja ele de ideologias. O governo culto faz muito isso. Ele não mexe só na questão econômica. A questão econômica é a base da manipulação, mas ele mexe na questão cultural e ideológica. Ele pega causas, e aí vamos tocar na ferida então um pouquinho? Vamos dar um exemplinho para doer um pouquinho a pele? Bora. Ele pega causas justas e deturpa, como um feminismo, onde as mulheres, historicamente, na história recente, foram prejudicadas por políticas, certo? E costumes que foram inseridos, onde a mulher justamente resolve lutar pelo seu direito para votar, para ter salário igual e tudo mais. O que o governo oculto faz? O ódio aos homens. Ou seja, eu inverto. Uhum. Então, para o governo oculto não interessa, não é a igualdade. Usa esse discurso que é real, que é isso, que pessoa que você vai parar alguém na rua e vai falar assim, não, homem tem que ganhar mais que a mulher porque é homem. Alguém vai concordar? Você é interna. Uma pessoa um livre pensador, alguém que realmente não está sendo manipulado pelo que está acontecendo, tá? Uhum. Porque se você falasse isso, sei lá, talvez há 60, 70 anos atrás, está enraizado na sociedade. Sim. A gente tem comerciais, se pegar comerciais do começo do século passado, tem depreciando a mulher. Vocês devem ter visto isso, isso é senso comum. Então, isso foi colocado também propositalmente, mas dá pra gente conversar sobre isso, nessa depreciação. Então, é natural que em algum momento isso comece a inverter num movimento natural, quando o chamado feminismo é criado e a mulher começa a ter um pouco de mais voz, então justo. Então o que o governo oculto faz? Pega esse movimento e transforma. Para ter uma polaridade. Para ter uma polarização, para jogar um contra o outro. Por aí é o seguinte, se eu falar que é um absurdo uma mulher falar que o homem não presta, por exemplo, já tive amigas no Facebook falando nenhum homem não presta, nenhum homem é um bom pai. Eu falei, peraí, eu não sei com quem você está vivendo, mas me inclua fora dessa, porque eu sou o melhor pai que eu posso ser. A sua intenção é de ser um bom pai. Eu nunca tratei mulher de forma diferente. Por que você, por ser mulher, por que você está falando você está me incluindo? Uhum. Tá certo isso? Tem alguma coisa que não tá encaixando. Então é para realmente jogar uma pólvora contra o outro. É para jogar um contra o outro mesmo, para o negócio pegar, entendeu? E tem um objetivo final disso, né? Do dividir para conquistar, mais uma vez. Qual que é o propósito? Então fica mais fácil de controlar, né? Fica mais fácil de controlar. Fica mais fácil de controlar. Toda vez que a gente se organiza de alguma forma, ideologicamente, a coisa começa a ficar mais organizada em termos de mais informação, mais despertar da consciência. Ou seja, a gente começa a perceber mais o que está acontecendo, joga alguma preocupação em cima. Pode ser um conflito, pode ser uma crise econômica, pode ser uma coisa pontual dentro de um país cultural ou econômica, tanto faz. Se joga alguma coisa, ultimamente, nesses últimos anos, visando essa polarização. Pelo período que a gente está vivendo. Tem um período interessante que a gente está vivendo, e aí pondo um pezinho no extrafísico, é um final de um ciclo experiencial que a gente está vivendo. A gente está no final de uma experiência. Não é amanhã, depois, o mundo vai acabar agora, não. Estamos falando aí de centenas de anos, mas é um final de um ciclo.